14, para a honra e glória do Senhor Jesus. Segundo a Reis, capítulo 13, versículo 14. Tenho falado muito com os irmãos a respeito de nós crermos sobre aquilo que não existe, sobre nós crermos sobre aquilo que ainda não aconteceu. Sobre nós crermos sobre uma palavra direcionada para as nossas vidas. Aleluia. Todos acharam? Segunda Reis 13, versículo 14, vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Você pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos Eliseu. Todos nós sabemos desse grande homem de Deus, desse profeta de Deus. Um profeta ao qual Deus visitava. Um profeta a qual os reis o procuravam para falar o que Deus estava querendo naquela situação. O que Deus queria naquela situação. Sucessor de Elias. Um profeta muito amado e muito querido. E vai chegar o fim desse profeta. Chega a hora dele morrer de uma doença a qual a ele foi designado. O profeta morre enfermo, irmãos. O profeta morre de doença. Nem toda doença é pecado, viu? Tem doença que é permissão do Pai. O Pai permite. E vai nos dizer que Eliseu, ele estava doente da sua doença, de que ele morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ei, esse rei sabia com quem estava falando. Esse rei sabia que ele não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com um profeta. Ou diga-se de passagem, ele estava falando com o profeta. Lembra daquela passagem que os homens foram construir e pegou-se um machado emprestado e o machado ele cai na água. Irmã Tainá. Eliseu, machado caiu. E era emprestado. Irmãos. Ato profético. Ato de fé é só para quem crê.
E me irrita quando eu vejo um crente não fazendo o ato profético. Me deixa nervosa. Ele me pega, irmão Igor, um pedaço de madeira e fala assim: aonde caiu? Aqui. Caiu aqui, ó. O machado, dentro do rio. Caiu aqui. Ele pega esse pedaço de madeira, joga sobre a água, irmã Carol. E o que esse pedaço de madeira faz, irmão Igor? Puxa o machado. Ô, irmãos, quem é mais pesado? A madeira ou o machado? O machado. Aonde que um pedaço de madeira vai puxar o machado? Fala para mim, aonde? Na minha consciência humana e na sua consciência humana não tem lógica. Mas o meu Deus, Ele não trabalha em lógica. O meu Deus, o seu Deus, Ele trabalha no impossível. Ele trabalha pela fé. Ei, já passou da hora de você jogar a madeira aonde você acha que não tem mais jeito, aonde você acha que já afundou, já acabou. Ei, não tem mais solução. Eu quero te dizer, não tem solução, porque você ainda não teve um ato profético na sua vida. Um pedaço de madeira puxar um machado, irmãos, isso é coisa pra gente doida, é coisa pra gente louco. É pra mim e pra você isso, não é pra mais ninguém. É pra mim e pra você esse ato. Eu já falei aqui, muita gente não entendeu. Falei, quando chegar na igreja faz um ato profético. Irmã Ciscol não estava aqui, vou perdoar ela. Nesse dia ela não estava. Seu esposo não está na igreja, puxa uma cadeira, fala, ele está sentado aqui, aqui ninguém senta. O meu esposo, ele está sentado aqui. Mas até hoje eu não vi ainda ninguém fazer isso. Agora. Se você crê, assim como você imaginar, será. Ei, mas eu tenho uma coisa para te dizer. O seu esposo já está pronto, já está preparado. Muda a sua oração a partir de hoje. A partir de hoje você vai orar assim: Pai, agora eu quero conhecer o homem de Deus, que desde o ventre o Senhor já tem preparado para mim. Ele já existe, ele já foi feito. Ele não vai nascer não, irmãos, ele já está pronto. Agora Deus tem que abrir a visão dela espiritual, para ela dizer assim: Pai, quem é ele? Aonde ele está? Eu quero ver ele. Eu quero abraçar ele. Eu quero andar de mão dada com ele. Eu quero entrar dentro da igreja com ele. Eu quero me assentar com ele na igreja. Ei, tem mais. Eu quero ver todas as promessas que um dia o Senhor falou que eu tenho se cumprir sobre as nossas vidas. Ato profético, irmãos. Aquilo que ainda não existe, você traz à existência. É isso, aquilo que não existe, irmã Jéssica. Ontem eu conversei com a irmã Jéssica e ela fez um ato profético. Posso contar, né? Não me recordo o dia da ministração. Domingo ou sexta, eu ministrava aqui que você tem que trazer à existência aquilo que não existe. Citei aqui um doutor, na qual eu sigo. E ele diz o seguinte, irmãos, que se você pegar uma imagem, digamos nós que somos gordinhas, estou emagrecendo, hein? Observe bem o meu físico hoje, porque eu vou emagrecer mais. Aí você pega uma foto, como você quer ser, sua, de outrora ou de agora, e você fala assim: eu estou visualizando essa foto, porque eu vou ser assim muito em breve. Ele não é evangélico, esse doutor. Não sei se ele crê em Deus. Ainda não fui pesquisar a vida dele.
Mas ele diz que aquilo que não existe, quando você traz a sua mente, você fala que aquilo é possível, a sua mente começa a digerir aquilo e aquilo se torna realidade. Ei, irmãos, ele não serve a Deus. Então por que você ainda está sofrendo, se você serve um Deus todo-poderoso? Se um ímpio crê que aquilo que não existe, nós podemos trazer à existência, o que impede a mim e a você que nós cremos em Deus? Se você crê, tudo aquilo que você pedir em oração, ele não falou assim, ó, se você crê algumas coisas, não. Se você crê tudo que me pedis em oração, recebereis. Ei, se você crê, se você bater, vai se abrir. Se você pedir, buscar, você vai achar. Ei, é a palavra de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Eliseu estava nos seus últimos suspiros. Que Eliseu, irmãos, quem dera nós ter um pouquinho da unção que Eliseu teve. Que até depois de morto esse homem, minha querida, ainda faz milagre. Até depois de morto. Então eu quero dizer para você, esse rei foi visitá-lo, fazer uma cortesia, mas acredito eu que ele não foi lá só por visitá-lo. Ele foi lá porque ele queria saber algo de Deus, porque ele sabia o homem que ele estava indo visitar. E eu quero abrir um parênteses aqui e quero dizer para você nessa noite, pessoas irão visitar você. Assim como muitas pessoas vêm e virão me visitar também. E vão vir nos visitar, irmãos, e vão sair com uma palavra profética da minha boca e da sua boca. Porque terão que ver o profeta que eu e você somos nessa terra. E ele chega lá, ele chora, ele fala, meu Deus, carros e cavaleiros. E esse profeta vai olhar para ele e vai falar assim, ó, vem aqui. Pega um arco e flecha ali agora. Pegou? Peguei. Ele primeiramente, ele vai colocar a mão dele junto. A mão dele sobre o arco. A flecha. E ele vai falar assim, ó. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela. Abre a janela. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas na minha vida e na sua vida que nós vamos ter que fazer algo. Não é só o profeta. Não, é eu e você. Lembra de Lázaro? Retirar a pedra foi para quem estava lá, não foi para Jesus. Tem coisas que eu e você nós temos que fazer. Ele falou, abre a janela ao lado do oriente. E o rei foi lá e abriu. Então disse Eliseu, atira. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Ei, um ato profético. Você vai pegar essa flecha e você vai atirar. É um ato de livramento. O que você está precisando nessa noite da parte do Senhor? Ele estava precisando, esse rei, de um livramento. E você? O que você está precisando? Qual é o arco e qual é a flecha que você tem que pegar essa noite na sua mão para lançá-la? O que é que você veio buscar aqui nessa noite? Eu quero te dizer uma coisa. Se você fazer a sua parte, você vai ter o que você veio buscar nessa noite. A parte do rei era abrir a janela, puxar, irmão, e lançar. Puxar e lançar.
com fé, com ousadia. E o profeta, e o rei aqui, o Eliseu, ele vai ficar muito nervoso com o rei. Ele vai ficar muito bravo com esse rei. Porque ele vai falar assim, ó, ele vai dar uma dica. É a flecha do livramento. Do livramento que você terá contra Círios. E ele vai abrir a janela. Ele vai pegar essa flecha. E o rei vai falar, Eliseu vai falar assim para ele. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Irmãos, já falei para vocês aqui. Quando você quer algo, quando você quer algo do Senhor Jesus, você tem que ser persistente. Quando você quer algo do Senhor, você tem que colocar a sua força, a sua raiva em ação. Mas a raiva boa, não é aquela raiva, não é uma raiva boa. Sabe quando você está muito nervoso, que sai chutando tudo? Não pode, mas tem gente que sai. Eu viro giraia se deixar. Ixi, eu viro giraia, hein? Mexe comigo. Essa raiva que você usa quando você está com raiva, irmãos, esse sentimento que você tem que ter quando você vai diante do Senhor. Um sentimento de Deus, eu quero, Pai, eu preciso, eu necessito disso. E o que acontece? O rei, irmãos, vai lançar a flecha 3 vezes só. Eliseu se indigna com ele. Eliseu fica nervoso. A impressão que eu tenho é que Eliseu fala assim, parece que você nem tem inimigo. Parece que você nem tem inimigo, filho. Porque se fosse eu, se é eu que estou indo, eu lançava 5, 6 vezes essa flecha. Sabe o que é isso, irmãos? Ei, se é eu tomo posse, mas eu tomo posse gostoso. Eu tomo posse, mas eu tomo posse com direito. Ei, eu tomo posse e eu não deixo gostinho para inimigo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é assim, ó, eu vou para guerra, mas eu vou matar todo mundo lá. Eu não vou lá só para dar um tirinho não, irmãos. Eu vou lá e vou dar metralhadora no inimigo. Eu vou metralhar a situação e eu vou acabar com tudo. E que eu vou vir com a minha vitória, eu vou. Ei, o profeta ficou nervoso com ele. O profeta falou assim, ei, você não soube aproveitar a bênção. Você não soube aproveitar. Você só lançou 3 vezes, querido. Até um certo ponto, você vai obter a vitória que você quer. Mas passou desse ponto, você não vai ter mais vitória. Infelizmente. Porque você não entendeu. Irmãos, nós temos que entender quando Deus fala conosco. Nós temos que pedir para Deus nos dar o discernimento de entender quando Ele está falando comigo e com você. Sabe que discernimento é esse? É de ir, irmãos, e tomar posse. É de ir e falar, Pai, eu estou indo. O Senhor vai na minha frente. Os seus anjos estão ao meu lado. E eu vou, Pai. E eu vou, mas eu não vou brincar não. Eu vou e eu vou com tudo. E eu vou detonar o adversário da minha alma. É isso, irmãos. Nós temos que aprender a tomar posse daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Nós temos que aprender a viver a vida que Deus quer para mim e para você nessa terra. Se é vida e vida com abundância, por que eu vou ficar vivendo uma vida mendigando? É vida e vida com abundância. É para você tomar posse, irmãos, de tudo aquilo que é direito nosso, de tudo aquilo que está registrado aqui. E a irmã Jéssica fez isso. Não esqueci não, irmãos. Ela fez isso. Trazer à existência aquilo que não existe.
Ela tinha feito uma venda, 94 mil. E tinha que alcançar 273 mil ela tinha que alcançar. Naquele dia que foi ministrado sobre nós exercermos a nossa fé e trazer à existência aquilo que não existe, sabe o que ela fez? Ela foi lá no computador dela, colou um papelzinho, deixa eu ver se o meu sai daqui. Saiu. No papelzinho dessa cor, ó, tá vendo? Tá tudo certinho. Colou lá e colocou assim: eu vou vender 500 mil. Era 273, irmãos. Ela profetizou: eu vou fazer uma venda de 500 mil. Não é para agradar eles e nem eu, mas é para exaltar a Deus. Eu vou ser ousada. Ela podia colocar 300, 400. Ela falou: não, vai ser 500. Nem para mim, nem para eles, é para Deus. E ela vendeu, irmãos. Ela conseguiu. Só naquele dia, né? Meia hora, irmãos, meia hora. Ei, meia hora. Sabe o que isso me faz lembrar? Da oração de Jabes. Ô irmão, Jabes dobrou o joelhinho dele para orar. E a Bíblia vai dizer que antes dele terminar a oração dele, sabe o que ele fez? O Senhor já respondeu ele. Antes dele falar assim, amém, Deus falou: que seja feita a tua vontade, Jabes. É esse tipo de crente que eu e você nós temos que ser nessa terra. Nós temos que parar, irmãos. Parar de deixar o inimigo ficar sapateando na nossa vida e fazendo o que ele quer e rindo da nossa cara. Rindo na... Ah lá. Nem fé tem. Não, irmãos. Trazer à existência aquilo que não existe. Ei, assim como você pensa, você é. Se você tem um pensamento ruim, a sua vida vai ser ruim. Ai, eu nasci só para sofrer. Ai, eu nasci... Vai ser isso, irmãos. Mas aí não fala que você serve a Deus, não. Você sem vergonha, meu Deus. Já vai pro mundão e vai direito. Já vai lá, ó, já faz o que você tem que fazer, só, mas só longe de mim e longe de muita gente também. Mas não fala que você serve um Deus que prometeu coisas grandes. Você vai sofrer, você vai sofrer. Você vai chorar, você vai chorar. Você vai perder, você vai perder. Você vai ter dia que você vai estar sozinho, não vai ter ninguém. Vai também. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Ele prometeu: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, pode todo mundo te abandonar, mas eu tenho um Deus que não te abandona. Ainda que o teu pai e tua mãe te deixem, o meu Deus garante que Ele não deixa. Comece a viver esse Deus. Comece a tomar posse desse Deus, irmãos, e fazer bonito. Não liga se vão chamar você de louco. Não liga se vão falar: ai, coitada, já está ficando velhinha, já está caducando. Não se preocupe. Comece a ser ousado. Comece a jejuar de verdade na presença de Deus. Comece a orar de verdade. Comece a comer a Bíblia de verdade. Não vive uma vida de meio termo, não. Eu leio a Bíblia, mas eu não oro. Eu oro, mas eu não jejuo. Ô irmãos, pega essa carne que tem desejos que não provém de Deus e lança ela num abismo de uma vez por toda, e renasce sobre ti o Espírito Santo e tem uma vida digna de um Deus todo-poderoso. Ei, se coloque na posição de servo e de filho, que o meu Deus garante que você vai prosperar, você vai ser bênção onde você estiver. Mas para de fazer o desejo da sua carne e começa a fazer o desejo de Deus. Mas se eu jejuar, minha cabeça dói. Então continua nessa vida miserável. Continua com essa dor de cabeça aí. Continua vivendo essa vidinha. Tá bom pra você? Se tá bom pra você, meu querido, viva ela em paz. Eu quero mais. Eu quero mais.
E você vai ter mais quando você começar a realmente viver a palavra de Deus, debaixo da obediência de Deus. Quando você começa a viver debaixo da obediência, quando você ouve a voz do profeta e a pratica, irmãos, mesmo ele ainda sendo rebeldinho, que o rei foi, ele ainda ia alcançar umas vitórias, mas algumas só. Ele não ia ser vencedor para sempre, ele não ia alcançar todas as vitórias, ele não ia acabar com o exército inimigo dele. Agora, eu e você, nós temos a oportunidade de destronar o inferno e povoar o céu.